Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Bateu, tá lá. Gabigol, mais um dele. 22º. 22º na artilharia. Bateu muito bem. 1-0 Flamengo para cima do Grêmio. Zinho, falando então dessa vitória do Flamengo. Espetacular, né? O Sormani lembrou muito bem. É um time que foi até surpresa. O Jorge Jesus, ele não costuma tirar tantos jogadores. Já não tinha o Gerson, o Arão e o Bruno Henrique suspensos, mas ele poupa, né, a linha da defesa toda. Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. E coloca um time que muita gente não acreditaria que poderia conseguir um resultado positivo contra o Grêmio, e o Grêmio com o que tinha de melhor. Claro que o Kahneman está na seleção argentina, o Matheus Henrique na seleção brasileira, e o Jean-Pierre e o Luan ainda machucado. Mas um excelente time do Grêmio que se recuperou dentro do campeonato, né? Tanto é que já está ali brigando para classificar na fase de grupos. Mas o Flamengo, o Gabigol deu uma entrevista que eu acho perfeita. Ele fala, não tem time reserva porque o Jorge Jesus, ele treina a semana toda com todos os atletas, mostrando a filosofia de jogo, a formatação tática, que não muda, mesmo ele mudando os jogadores, nomes. E a gente vê um Flamengo, a postura do time em campo, pode ser, claro, o Bruno Henrique, né, com o Everton Ribeiro desde o início, com o Gerson, vai jogar melhor. Mas assim, a tática do time foi igual. Aquilo que o Rodrigo Caio faz é o mesmo que o Tuller faz dentro do treino. O Rodrigo, sim, a mesma coisa. O Rodrigo Caio está num momento melhor, é mais jogador. Mas o Tuller e o Rodolfo fizeram uma ótima partida, cumprindo aquilo que os titulares vêm fazendo, porque é mérito do treinador, mérito total do Jorge Jesus. O Gabigol, ele também, o Jorge Jesus deu entrevista que eu concordo com ele. O Gabigol, para se tornar o craque, o jogador diferenciado, é controlar esse temperamento dele. Muito cartão numa temporada, se não me engano, 21 cartões. 17 amarelos e 2 vermelhos, né? 19, então. Então é muito cartão. Agora, é um cara que faz a diferença, está jogando muito o Gabigol. Desculpe, 19 amarelos. E 3 vermelhos, se não me engano. Então são 2 vermelhos. 21, né? É muito cartão para um atacante. Agora, ele está num momento maravilhoso. O Edmundo falou, 22 gols. Ultrapassou hoje o Zico, ele tinha igualado. Maior artilheiro, né, do Flamengo. Ele já tinha ultrapassado o Brocador, também como um artilheiro. Ele só não vai passar o Zico, aí é muito difícil, de artilheiro numa temporada, né? O Zico, se não me engano, fez 81 gols numa temporada, aí fica difícil, né? Mas assim, é recorde atrás de recorde que o Flamengo consegue com o Jorge Jesus, 25 vitórias num Campeonato Brasileiro, superou o Corinthians, que tinha 24. Com 20 times, né? Com 20 times, o Corinthians tinha 24, bem lembrado. 81 pontos, igualou, né, a campanha do Corinthians. Igualou a campanha do Corinthians, só que o Corinthians tinha 24 jogos, né? Em 2002, teve um aproveitamento de 71%, porque ele fez todos os jogos e com todas as partidas ele chegou a 81 pontos. Agora, com 81 pontos, o Jorge Jesus, ou o Flamengo tem um aproveitamento de mais de 79%. De mais de 79%. E o Vanderlei Luxemburgo, com o Cruzeiro 2003, ele fez 100 pontos, mas ele teve um aproveitamento de 71%, porque naquela época o campeonato tinha 24 equipes. Eu estava nesse time. Você estava nesse 2003. Time. Mas assim, acho que o Flamengo, no primeiro tempo, foi um jogo muito equilibrado, mas o Flamengo também propondo o jogo. Foi um jogo legal, jogo bom. Dois times que procuram jogar, ir pra frente. O segundo tempo, o Grêmio eu achei até um pouco superior, começa a apertar mais. O Flamengo baixou um pouco o nível e principalmente o Gabigol foi expulso com 19 minutos. Então tinha muito jogo pela frente, é normal, você está com um jogador a menos. A equipe adversária, o Renato começou a botar um montão de atacante, foi pro tudo ou nada. O Alisson terminou de lateral direito, o Alisson. O Luciano de volante.
Então ele botou o time pra frente, é normal dar aquele abafo, mas não foi uma abafa com chances claríssimas de gol pro Grêmio. E aí o Sormani falou muito bem, eu concordo. No ano, o Jorge Jesus, o Flamengo 3 vitórias, né? 3 vitórias e um empate. 10 gols o Flamengo fez no Grêmio e o Grêmio só fez 2 gols. Que o Renato diz que é o futebol, é um ótimo time, maravilhoso time, mas no confronto com o Flamengo deixou a desejar. Deixou. O Eugênio, é impressão minha, quando eu perguntei para o Zinho sobre o padrão de treino do Jorge Jesus com a comissão técnica dele, Rodrigo Caio e Tuller, não muda, é o mesmo sistema de trabalho? Eu tenho a impressão que você fez mais ou menos assim, não concordando ou não? O trabalho é o mesmo. O desempenho dentro de campo é diferente. Hoje ficou claro para mim. Assim, acho que o Flamengo, até no primeiro tempo, ele teve as melhores situações de gol em comparação com o Grêmio, mas ele não atuou 100% da mesma forma. Ok, a disposição tática, o posicionamento é o mesmo, só que o Flamengo costuma ele jogar no campo de ataque o tempo todo. Não foi assim hoje. Essas boas situações que ele teve foram saindo em velocidade, roubando uma bola no meio de campo, saindo um pouco mais. Ele entendeu que, desfalcado como estava, o time praticamente todo reserva, era mais interessante para ele recuar um pouquinho, segurar e sair na boa. E saindo na boa, no primeiro tempo, ele criou mais situações, tanto que chegou ao gol, do que o time do Grêmio. E quem fez a diferença foram os titulares. Arrascaeta e Gabigol. Os reservas cumpriram o papel. Vamos segurar onde a gente vai complementar aqui, mas orquestra, né? Quais foram os solistas? Gabigol, Arrascaeta. No segundo tempo, quando o jogo começou a complicar, o Jorge Jesus foi buscar o Everton Ribeiro, vem aqui para dar uma força no meio de campo. Mais à frente teve que colocar o Rodrigo Caio, porque o Tuller se machucou. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu uma vitória que é importantíssima. Eu entendo o que o Zinho quer dizer, que realmente é um padrão de desenho tático, os jogadores estão treinados, só que no desempenho não é a mesma coisa. Não, mas eu falei a mesma coisa que você. Não, mas é que o Flamengo... O Rodrigo Caio joga melhor do que o Tuller. Ele acabou tendo que mudar a postura dele dentro de campo. Eu sei. Eu sempre concordo com você. É que a postura dele dentro de campo não foi aquela postura de massacrar o adversário, como o Flamengo fez com o próprio Grêmio no jogo da Libertadores. O Grêmio teve mais posse de bola. Sim. Teve mais posse de bola. O Flamengo recuou e, opa, eu vou na boa. Então não foi aquele Flamengo predominante de sempre. Foi um Flamengo mais inteligente, sabendo das suas dificuldades e contra um adversário muito forte, que indiscutível o Grêmio é um time... E aí eu acho que é o grande ponto. O Grêmio é muito forte, perdeu para o Flamengo de 5-0, depois ganhou 5 jogos no Campeonato Brasileiro. E isso é que acentua ainda mais a diferença do Flamengo para o resto do campeonato. Porque ele passa pelo Grêmio por 5-0 e o Grêmio ganha de todo mundo. Então... Olha só, a gente olha para a tabela do campeonato, o Flamengo está 13 pontos na frente do segundo colocado. Se não fosse o empate com o Vasco, se o Flamengo tivesse ganho do Vasco, hoje a gente estava falando aqui do golzinho do Ribamar. Aliás, foi na quarta-feira. Na quarta-feira eu estava pensando, inclusive, no Zinho, no Edmundo, no nosso programa, se tivesse um AUP na quarta-feira. Porque, olha, que jogo aquele clássico, né? Flamengo e Vasco. Que jogaço delicioso para depois a gente ficar batendo papo sobre aquela partida. Mas eu ainda assim... O programa inteiro sobre um jogo só. Sim, mas ainda assim, daqui a pouco eu quero ouvir o Edmundo falar a respeito do jogo da quarta-feira. Histórico, clássico, Flamengo e Vasco. E a Nadine Bastos já vem para analisar a arbitragem desse jogo de Porto Alegre entre Grêmio 0, Flamengo 1. O Edmundo, Oi. O Renato Portaluppi falou a respeito de desfalques da equipe do Grêmio. Mas quem entrou mais desfalcado foi o time do Flamengo, né? Eu acho que a declaração, as declarações de quem ganha é diferente da declaração de quem perde, né? O Renato tem dificuldade de assumir quando ele não consegue resolver os problemas. Aí ele começa a jogar a culpa nos desfalques, na diretoria, como ele fez hoje. Enfim, a gente tem o Renato como um dos técnicos de ponta do país, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que admitir que hoje, ou pelas peças que deram ao Jorge Jesus, o português está tendo um trabalho, está fazendo um trabalho melhor. Aquela discussão de qual time joga o melhor futebol do Brasil ficou para trás, até pelos resultados. 3 vitórias
do Flamengo e um empate, sendo esse lá em Porto Alegre. Ainda teve 5-0 nesse meio do caminho. Então o Renato, ele é muito bom de entrevista, mas ele é bom de entrevista a seu favor. Foi o que ele fez hoje. Botou culpa nos desfalques, botou culpa na diretoria e na arbitragem. A arbitragem a gente até pode discutir, porque o lance é parecido, ele não é igual. É o Tuller, né? Que dá o carrinho no Viseu? Não, acho que é o René. René? Ele tá com o braço... É o René. É o René. Ele tá com o braço encostado ao corpo. Sim. Então se a bola não bate no braço dele, bate no corpo. A do Léo Moura, o braço tá apoiado. Aí Nadine e Simon que vão falar com mais propriedade. Eu vi o árbitro da emissora que estava transmitindo o jogo dizendo que não daria a penalidade porque o braço estava apoiado no chão. Mas enfim, eu prefiro ainda ficar com o resultado do campo, com aquilo que o árbitro decidiu. Se o árbitro decidiu que foi pênalti, bota lá na marca da cal e o goleiro que se vire para pegar. Mas o Renato não pode se lamentar tanto. Ele tem que trabalhar, ele tem que jogar mais vezes, com mais seriedade o Campeonato Brasileiro, porque aí fica fora das Copas, fica nesse desespero de classificar para a Libertadores do ano que vem, porque a gente sabe que tem orçamento, sabe que tem investimento, tem uma série de coisas que os clubes priorizam quando o time está na Libertadores. Então é trabalhar, não pode ficar se lamentando. Acho que ele tem um ótimo time, ele descobre peças importantíssimas, como Matheus Henrique, como Jean-Pierre, Darlan, Pepe e outros tantos que ele revelou para o Brasil nessa temporada ou na temporada passada. Antes o Arthur. A lista é grande. Tem jogadores como o Ramiro, que, por exemplo, com ele rendiam muito. Foi pro Corinthians, não consegue jogar o mesmo futebol. Então ele tem os seus méritos, mas também tem que começar a admitir as suas fraquezas. Nós vamos ouvir o Fábio Sormani e as mensagens vão chegando aqui. É legal a sua participação através do Twitter. Uma das mensagens do Lucas Lima. Ele diz o seguinte: Renato, abre aspas, o que o Vasco fez, meu time também faz, fecha aspas. Final do jogo, o Grêmio 0, Flamengo 1. Está tirando uma onda aqui o Lucas Lima com o Renato Portaluppi. Vocês conhecem o Renato há bastante tempo, eu também, enfim, mas o Edmundo, mais, posso dizer amigo não? Colega? Amigo, pode dizer, né? Amigo. Eu acho que tem muita coisa que o Renato diz que não é sério. Não é sério no sentido, ele fala brincando com o futebol, com a imprensa, com os torcedores, de certa forma até valorizando, né, o futebol. Ou eu estou errado, senhor Mani? Você não vê assim? Não. É tudo sério? Eu acho que ele é falastrão e é marrento mesmo. É? Eu acho. Eu acho que ele se acha a última bolacha ou biscoito, né? Do pacote. Depende. Estamos no Rio, então biscoitinho, né? Biscoito. Ele se acha o último biscoito do pacote. Eu acho que ele é muito marrento, muito falastrão. Ele poderia ser um pouquinho mais humilde. Ele fornece muita munição para o adversário. O Zinho e o Edmundo estão aqui. Aí eles podem até falar mais sobre isso do que eu, porque jogaram. Eles sabem muito bem quando o adversário começa a falar demais. Isso aí inflama demais a sua própria equipe, né? Quando você vê muita falação do outro lado. Eu acho que ele vê aquilo que o Edmundo falou, eu concordo. Ele tem seus méritos. Eu acho que o Renato Gaúcho tem muito mais virtudes do que defeitos, muito mais, não dá nem para comparar, mas ele está na hora de começar a entender que ele é falível. Ele não é um ser perfeito, e ele acha que é. Esse é o grande problema dele. Então a gente fica discutindo o Renato Gaúcho na seleção brasileira, né? O Flávio Gomes, né, que trabalha com a gente lá no rádio, faz o Nitro aí também, ele falou assim, eu não sei se eu gostaria. Eu falei, por quê, Flavinho? Não sei, ele fala demais, cara. O cara é muito marrento. Eu não sei se é legal a gente ter um técnico assim na seleção brasileira. E essa foi uma opinião dele, entendeu? Muita gente também pensa dessa maneira. Eu acho que ele é marrento mesmo, entendeu? E tá tomando uma paulada atrás da outra, né? Porque ficou aí questionando o trabalho do Jorge Jesus, não porque joga bonito. Primeiro foi o São Paulo, né? Não, porque o meu time joga bonito e tem resultado.